Fala galera, mais um jogo da seleção. Nós vamos ser hexa. Bom, antes de tudo, eu sou o Futebolizando. Dê um like e vamos fazer essa análise do jogo. Bom, aqui foi 3-1, né? Gabriel Martinelli, Igor Thiago e Danilo. Vamos falar dos jogadores agora. Vamos ver aqui. O Brasil ali no primeiro tempo dominava, dominava bem. Aí depois no segundo tempo o Brasil ele foi se recuando mais porque já estava ganhando mesmo. Aí a Croácia foi dominando, dominando. Aí então o Brasil aí fizeram gol, tanto que eles fizeram gol até, né, o gol de empate. Aí o Brasil foi lá e desempatou e vamos analisar os jogadores agora. Bom, aqui o Bento, que ele não fez uma lá grande partida, ele nem apareceu direito. Quando apareceu foi para levar gol, então não tem muito o que falar. O Ibanez, que eu acho que ele, como tá aqui, foi bem mais ou menos. Acho justo, a nota dele aqui foi realmente 6,8. Aqui o Marquinhos e o La Pereira, que aqui o La Pereira jogou bem. E o Marquinhos hoje jogou bem também, né? A zaga toda jogou bem hoje. E o Douglas Santos, que é o arroz com feijão, não faz muito, mas também não faz pouco, não faz cagada também. Aí aqui, o Danilo, que esse sim jogou extremamente bem. Ele fez o gol, ele também ajudou muito na saída de bola. Fez uma partida excelente. O Casemiro, que também sempre sempre joga muito bem. 7,1 é de fato uma nota boa. Eu acho que ele é o titular, então não tem muito o que falar. Matheus Cunha, que fez uma partida mais ou menos, como tá aqui. Ele estava mais como um meia pela esquerda e o Danilo como um meia pela direita. Foi isso, né? Bem mais ou menos. E aqui o Luiz Henrique, que sempre joga muito pela seleção. Dá pra ver que quando ele entrava, o cara atormentava. E ele foi substituído pelo Endrick, daqui a pouco nós falamos dele. O Vinícius Júnior, que hoje não fez uma partida muito. Ontem, no caso, não fez uma partida muito boa, mas também não fez uma partida extremamente ruim, deu assistência. Ajudou. Eu acho que isso é mais ou menos o que a gente espera do Vinícius Júnior. Não exatamente, né? Porque a gente espera muito mais. Realmente tem que se esperar mais. Mas fez uma partida boa. E o João Pedro, que fez uma partida aqui, como tá mostrando aqui o número, bem mais ou menos. Não participou tanto, não foi acionado tanto. Teve quase uma chance que ele fez, mas foi bem mais ou menos. E aqui vem duas substituições. O técnico Ancelotti, né? Entrou o Danilo no lugar do Ibanez, que eu acho que ele fez uma partida bem média, como tá aqui. Não devia nem estar convocado, mas fazer o quê? O Fabinho, que ele fez uma partida boa. Eu acho que não vai tirar a titularidade do Casemiro, mas eu acho que ele fez uma partida boa. O Igor Thiago, que fez o gol de pênalti lá, que o Endrick sofreu. O Martinelli, que fez o gol. Um gol com assistência do Endrick, inclusive. O Kaique, que fez uma partida bem apagada. O André Santos também fez uma partida bem apagada. Já o Endrick, ele mudou o rumo do jogo. Ele entrou, sofreu pênalti. Aí também ele deu assistência lá. Ele de fato mudou o ritmo do jogo. É um jogador muito bem, muito bom. Eu acho que ele devia ser titular, mas provavelmente não vai ser, mas eu acho que ele devia. Aí aqui o Ryan, que fez uma partida bem mais ou menos aqui, como tá aqui a nota, 6,7. E agora vamos falar das táticas. Bom, aqui vindo falar das táticas, que primeiramente defendendo era um 4-4-2, mas também tinha vezes que era um 4-5-1 para proteger mais esse bloco médio, e às vezes até um 5-4-1, que quando vinha um cruzamento, por exemplo, aí todo mundo abaixava aqui para defender dessa seguinte forma. O Vinícius Júnior aqui na frente para ele estar pronto para o contra-ataque, para bola longa, como foi no gol. E agora falando da formação de saída de bola, quer dizer, na de pressionar, era um 4-3-3 para pressionar. Porém, tinha vezes que o Brasil estava meio descoordenado, pressionando bem no começo. E era, por exemplo, virava, por exemplo, isso daqui. Às vezes.
E agora vamos falar no geral, né? Que quer dizer na formação ofensiva, né? Que aqui tava pressionando, por exemplo. Que é formação ofensiva é pressionando. O Luiz Henrique ficava colado pro João Pedro fica aqui. O Vinícius Júnior mais aqui pro meio. O Matheus Cunha aqui. Aí muitas vezes o Danilo ficava mais ou menos aqui, ó. Geralmente ficava aqui, com o meio campo mesmo. Porém, tinha vezes que ele infiltrava, como a gente viu no gol. Tinha vezes que ele infiltrava muito nos contra-ataques. E era uma seleção que se defendia em contra-ataque, no caso, né? Que muitas vezes era muitos jogadores aqui. Não vou fazer a formação certinha aqui, mas só para representar. Que era muita bola longa, né? Era de fato muita bola longa. De fato, era um time igual o Ancelotti jogou no Real Madrid, de fato um time competitivo. Se defendia em um bloco médio-baixo e pressionava bastante, jogou bem. E agora vamos analisar os gols. Aqui, ó, escanteio para a Croácia. Então, o jogador aqui do Brasil tira a bola. Aí o Matheus Cunha aqui. Tem que dar detalhe para esse passe aqui, foi um lindo passe também. Muito bonito passe. Então, o Vinícius Júnior ele corre, que era a proposta do time. Era de fato botar o Vinícius Júnior para correr. Ele lá na frente para ele correr. Então, olha aqui a movimentação do Danilo. Esse aqui é o Danilo. Esse aqui que tá na linha aqui do meio campo é o Murilo. Quer dizer, o Danilo. Olha como ele vai se movimentando e como é no contra-ataque, ele tá livre se ele infiltrar aí. Então ele pede a bola aí, ó. Então ele vai lá e faz o gol. Tem que também dar crédito para a jogada do Vinícius Júnior também, né? Que ele deixa o marcador no chão, engana, pra ir lá e achar o passe e tocar. Aqui, o Brasil ele tava pressionando muito alto, pressionando até demais, inclusive, deixando muitos jogadores lá na frente. Então acho que não sei qual é esse jogador exato. Então o jogador do Croácia recebe. E olha como a defesa do Brasil tá toda desmontada. Olha como ela tá toda desmontada de fato. Aqui. Se for ver nesse frame aqui, ó. Olha como ela tá toda desmontada aqui. Tava pressionando muito, tava bem descoordenado às vezes o time. Então às vezes deixava a marcação aí. O goleiro Bento que também falhou. Aí olha como a defesa estava desmontada. Então agora vamos analisar alguns outros lances. Aqui bola longa. É onde que ele recebe e sofre um pênalti. Que é bem questionável aqui, ó. Desse ângulo é melhor. É bem questionável, mas ainda assim é pênalti. Eu quero agora analisando o pênalti do Igor Thiago. Aqui, ó. Analisando. Aí ele dá uma paradinha, o Igor Thiago, e aqui o goleiro já tá decidido pra qual canto ele vai pular. O Igor Thiago só viu e chutou legal, tá? Deslocou legal. Mas aqui tá a resposta. Vamos ser hexa? É garantido? Não. Não é garantido. Primeiramente porque é Copa do Mundo. E também tem muito do... que esse é um jogo que era mais fácil do que a França. Se a gente ganhasse da França, aí sim dava pra falar, a gente tem chance, muita chance de nós ser hexa. Mas aqui não, é uma seleção bem mais fraca do que a França. E nem se fosse uma goleada era pra falar que a gente fosse hexa. E nem se a Croácia ganhasse, era pra falar que nós não tem nenhuma chance. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Deem um like, se inscrevem, comentem aqui o que vocês acharam desse jogo. E fui.